boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Aquele convite diário, pessoal, para todo mundo curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas aqui propostos. Com a gente nessa jornada, o ex-deputado federal Floriano Pêssaro. Floriano Pêssaro, tudo bem? Seja bem-vindo. Como é que estão as coisas? Muito boa tarde para você. Seu áudio fechado, agora sim. Boa tarde a todos e a todos. É um prazer imenso estar aqui. Problemas com a sua conexão, hein? Com o nosso Rabino Ventura, meu amigo querido. Muito obrigado. Pêssaro, vou te pedir uma gentileza. A gente tem problemas na sua conexão, tanto no áudio quanto no vídeo. Vamos combinar o seguinte: sai, desconecta e volta de novo. A tendência é melhorar. Enquanto isso, a gente segue a apresentação aqui das pessoas. Rabino Gilberto Ventura, ativista social, fundador e líder da instituição Sinagoga Sem Fronteiras, e ele é membro da banda interreligiosa Sou da Paz. Está em Campina Grande, na Paraíba, para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Rabino Ventura? Seu áudio fechado, Rabino. Agora sim. Tudo muito bem, graças a Deus, Mauro, queridos irmãos e irmãs e todos que estão assistindo e ouvindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, Rabino Ventura. Ana Dantas, também com a gente, jornalista, publicitária, roteirista, escritora, está lá em Ilha de Itaparica, na Baía de Todos os Santos, é a maior ilha marítima do nosso Brasil. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro, grato pelo convite, honroso convite, grato por lembrarem de mim e vamos debater esse assunto tão em voga. Vamos lá. E também com a gente, fechando aqui o nosso time de hoje para essa nossa conversa, Henry Esses, empresário, ele é o presidente da Bnei Brit São Paulo e CEO da DNA Internacional. Henry, bem-vindo mais uma vez, a gente fala, boa tarde. Obrigado, querido Mauro Friesman, queridos Rabino Ventura, querido Floriano Pêssaro e querida Ana Dantas. Nesta data importante que comemoramos o Dia da Independência da Imprensa, se faz muito importante a gente vir aqui a debate para falarmos sobre os direitos de liberdade de expressão e outros assuntos tão importantes que viremos tratar aqui. Meio-dia 3, vamos então aqui ao nosso primeiro tema. O Escritório de Direitos Humanos da ONU atualizou ontem para 3.123 o número de mortos no conflito na Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro. Cidades como Mariupol, Izium, Popasna e Borodyanka têm alegações de inúmeras vítimas civis, porém os números ainda não estão sendo contabilizados, ou os números ainda não estão sendo contabilizados para entrar nessas estatísticas. Em relação ao número de refugiados, o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, informou que mais de 5,5 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia, e os lugares mais procurados pelos refugiados são países vizinhos como a Hungria, a Polônia e a Moldávia também. Floriano Pêssaro, como é que está a sua conexão aí? Abre seu áudio para a gente. Agora acho que está boa, né? Acho que sim. Vamos lá, Floriano, eu começo com você. 5,5 milhões de refugiados, um número impressionante, superlativo. Como é superlativo também o sofrimento de todas essas pessoas saindo em busca aí de outras localidades para poder escapar do conflito e poder tocar a vida, né? Deslocamento forçado para esses países vizinhos, inclusive, que sofrem das suas próprias crises econômicas e conflitos. O que esperar disso, hein? Olha, Mauro, primeiro, mais uma vez, cumprimentar a todas e a todos aqui, né? A Ana, o Henry e o Rabino Ventura, meu amigo querido. Agradecer a você, Mauro, pelo convite. É uma barbaridade, né? Nós estamos vivendo uma guerra que
parece algo do século passado, né? Inclusive do ponto de vista estratégico, né? A forma como se dá as batalhas, etc., é coisa do início ou meados do século passado, né? E algo próximo à Segunda Guerra Mundial, né? Os tanques de guerra, as movimentações da infantaria, né? É curioso, porque, do ponto de vista militar, a gente assistiu neste século a guerras como mais modernas, né, digamos assim, se é que a gente pode chamar alguma guerra de moderna, mas mais moderna no sentido tecnológico, que foi a guerra do Kuwait, depois no Iraque, guerras que envolviam menos pessoas e mais tecnologia, drones, etc. E lá é uma guerra, parece uma guerra antiga, né, com tropas, etc. Agora, a barbaridade maior é o resultado de qualquer guerra, seja ela mais ou menos tecnológica, né? Eu digo da tecnologia, porque a tecnologia, teoricamente, evitaria justamente a morte e o ataque em regiões civis, né? E que atingissem civis. Por isso que a tecnologia militar é tão importante, né? Porque, teoricamente, ela ajuda a evitar ataques de inocentes e foca em pontos militares ou de infraestrutura. Veja, nada justifica uma guerra, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo do ponto de vista tecnológico. Como ali é uma guerra, aparentemente, num formato assim, mais antigo, né? O fato é que você está tendo uma ocupação de território gravíssima, né? Uma usurpação do direito de um povo, de uma nação, como é o caso da Ucrânia, e a consequência é uma consequência global. Porque, veja, esses quase 5 milhões de refugiados, que é uma barbaridade, né? Uma desumanidade absoluta, e os judeus viveram, em alguns momentos da sua história, esse tipo de desumanidade. Então, para nós isso é muito sensível, quando você tem que sair da sua casa com uma mão na frente e outra atrás, né? Que, aliás, é o que aconteceu com meu pai, por exemplo, quando veio da Itália no início da Segunda Guerra Mundial, né? Chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Mas eu digo que é uma crise global porque esses 5 milhões não vão só para a Europa, né? Eles podem sair pela Polônia, pela Moldávia, mas eles chegam no Brasil, chegam nos Estados Unidos, chegam no Oriente e chegam na Europa também. Então, todos os países serão corresponsáveis pelo acolhimento, né, sob orientação da Acnur, mas serão corresponsáveis pelo acolhimento dessa população que migra a despeito da sua própria vontade, né, por uma obrigação de sobrevivência. Então, a situação é gravíssima. E aqui fica, mais uma vez, a minha crítica construtiva, mas a minha crítica, para terminar, Mauro, em relação à comunidade europeia, né, porque a União Europeia ela tem responsabilidade, dado que, em que pese a Ucrânia não seja um país membro da OTAN, a Ucrânia é um país que está na Europa, né? Na Europa, digamos, oriental, né? Nesse chamado nessa grande Europa, né? E se não está na União Europeia, ela tem impactos diretos sobre os europeus e a União Europeia. Portanto, a União Europeia, na minha opinião, deveria agir com muito mais rigor em relação ao presidente Putin, em relação aos ataques russos. Rabino Ventura, para repercutir esse número, como a gente destacou aqui, números da Acnur, Agência da ONU para Refugiados, 5,5 milhões de refugiados, pessoas à própria sorte, em nome de um novo local para escapar de tudo isso e tocar a vida. Seu microfone fechado, Rabino. Agora sim. Olha, Mauro, eu penso que, além de todas essas considerações muito bem feitas pelo nosso irmão Floriano, o deputado Floriano, existe uma questão aqui que, do ponto de vista espiritual, que é o meu lugar de fala como rabino, como líder religioso, que a gente deve levantar, que é o aspecto humano. A gente vive em uma sociedade que eu costumo dizer que ela é uma sociedade muito futebolizada. É uma sociedade onde as pessoas se colocam por trás de bandeiras, por trás de siglas, e acabam olhando
para os outros, que muitas vezes são pessoas muito próximas delas, até mesmo parentes e etc. e tal, como opositores. Me chocou demais, no início desse ataque da Rússia, ver várias pessoas nas redes sociais aqui no Brasil defendendo a Rússia e etc. e tal, principalmente a Rússia, mas com uma insensibilidade completa em relação aos indivíduos que estão sendo violentados. Então, muitas pessoas levantam a questão, mas olha só, a Ucrânia estava sendo usada como ponta de lança pela Europa, por Estados Unidos. Pode ter razão nisso, eu não sou um especialista no assunto. Mas quando a gente vê inocentes sendo massacrados, não importa da onde, a gente tem que se sensibilizar por eles. A vida é um milagre maravilhoso. A Ana falou que saiu de São Paulo, saiu da nossa querida megalópole para viver no meio da natureza, e essa experiência é extremamente importante como seres humanos e seres divinos que somos, à medida em que nos sensibiliza em relação ao milagre da vida. Toda vez que a gente olha esse número de pessoas sendo massacradas, pessoas sendo mortas, e tantas pessoas ao redor do planeta se manifestando, dando razão a esse lado ou aquele lado, sem se sensibilizar pelas vidas humanas, é realmente muito triste. Quando eu vi aquelas imagens daqueles tanques, aqueles quilômetros enormes de tanques de guerra russos chegando na Ucrânia, e os aviões se dirigindo para lá e etc. e tal, me deu uma dor tão grande por me identificar com aquelas pessoas, com os indivíduos, e podiam ser russos também. Para mim não importa a bandeira, importa o ser humano. E na hora que eu vi aquelas pessoas sendo confrontadas por um aparato militar tão violento e tão agressivo, eu falei, meu Deus do céu, isso está me agredindo enquanto ser humano. Eu acho que esse é um lado extremamente importante de ser levantado. Chegou a hora da humanidade, justamente através desse instrumento maravilhoso que são as redes sociais, que a gente está usando nesse momento, chegou a hora do ser humano se aproximar. Eu compreendo isso como algo providencial que vem de Deus, para que as pessoas consigam quebrar essas barreiras e perceber a humanidade que existe no outro. E essa guerra vai na contramão completa de toda essa evolução possível que a gente tem nas mãos aí através desse instrumento que são as redes sociais. Pois é, Rabino, deu para entender muito bem a sua analogia quando você coloca o futebol, né, para fazer a sua análise e aí aparece o verdadeiro fla-flu, aquela coisa da luta entre o bem e o mal, onde eu estou correto, você não está, e sendo colocado isso na guerra sem olhar o lado dos vulneráveis. Ana Dantas, sua avaliação. Eu vou pegar um pouquinho da carona do Rabino, porque minhas obras também têm um quê de universalista, espiritualizado, enfim. Não vou ficar do lado nem da Ucrânia, nem da Rússia, porque assim, o êxodo sempre aconteceu desde que o mundo é mundo, né? Eu vejo muito mais como energias importantes de circular. Se a gente pegar um livro do Chico Xavier, ele já dizia como que o Brasil vai ficar em termos de recebimento do refugiado. E isso já está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que hoje há muita desinformação e manipulação de dados, e acredito que agora o mundo está despertando para isso, estão ficando mais cientes da história que nos foi contada, que não é exatamente a verdade, e aí eu digo assim, no amplo sentido, né? Eu estava conversando antes aqui com o Rabi, um vídeo em que dizia que o Brasil foi colonizado por perseguidos da Inquisição e não por prostitutas e ladrões e tralalá, como sempre nos contaram. Então, assim, os muros, eles começam a ruir, né? E aí eu acho que essa questão de um lado e de outro faz parte dessa dualidade. Não existe bem e mal, não existe certo e errado, existem experiências que a gente passa, né? E o coletivo, né? Digamos assim, a mentalidade coletiva é que também acaba criando essas coisas.
Então, há de se ter muito cuidado com o que se diz. Por exemplo, eu recebi recentemente um vídeo onde o Rabino falou dos tanques de guerra, né? Onde os tanques de guerra entravam na Ucrânia e que eram recebidos por flores. E eu falei, até onde vai a verdade? Né? Então, eu sempre me questiono, como jornalista, inclusive, não deixo que adentre a minha cabeça qualquer coisa que me coloquem. Também recebi um vídeo onde o exército russo abria o chão e tiravam pessoas da Ucrânia que se dizia que era os próprios ucranianos se, digamos assim, matando eles entre si. Então, assim, há muita desinformação, é uma guerra, eu acho que é mais de informação do que propriamente dito, e isso é o que a gente tem que mais temer, porque quando a gente começa a ter o medo, a gente baixa a nossa frequência, e aí as energias são outras, né? A gente começa a entrar em outras frequências. Henri, para falar a respeito dos refugiados, que expectativas podemos ter em relação a todos esses que, em nome da segurança, em nome da própria vida, estão procurando outros lugares para escapar do conflito? Querido Mauro, eu quero me ater sobre outro aspecto desse mesmo tema. Lembrando que nós temos 1 em cada 10 pessoas da população mundial em situação de risco de estar em posição de refugiado, seja por fome, seja pelo clima, seja por guerras. Eu quero lembrar também que na ONU, de 190 países, temos apenas 30 democracias liberais e algumas nem tanto, né? Que não podemos qualificar como tanto. Quero também lembrar que existe o principal mote que foi dito aqui, inclusive pelo Floriano, que existem razões comerciais e geopolíticas que fazem com que as decisões sejam tomadas e que ninguém fica olhando a parte humana, como disse o Rabino Ventura e a Ana Dantas. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse conflito ele é muito maior do que isso. Só agora, entre o Canal da Mancha, França e Inglaterra, foi noticiado ontem ou anteontem milhares de botes passando de um lado ao outro com refugiados, assim como Lampedusa, assim como acontece no norte da África. E nós nos acostumamos a essas notícias, não damos importância a elas, estamos nos dando importância a 5,5 milhões de pessoas que hoje representam, na verdade, 10% dos refugiados que se encontram no mundo. Então, eu não quero me ater às geopolíticas, mas eu queria lembrar esses fatos e lembrar de novo que, em nome de grandes projetos nacionais, grandes projetos de Estado, tudo isso acontece, assim como acontece hoje na Rússia, tentando recuperar algumas posições geográficas da antiga União Soviética. Foi aceito assim na Crimeia, foi aceito assim na Chechênia, e, por a surpresa nossa, na Ucrânia houve essa revolução. Então, eu alerto que o grande mal está nessa hipocrisia, está nesses programas que são de Estado, não são para servir a humanidade nem as populações, e esse é o grande crime que se comete contra as populações no mundo inteiro, não só na Ucrânia. Henri, você pegou um viés, a questão dos refugiados, que o conflito vai muito além da Ucrânia. Eu vou continuar, então, com você nesse tema aqui, que a gente vai tratar em seguida aqui. As emergências humanitárias na Ucrânia são agudas, ataques a áreas civis, a hospitais, milhares de pessoas em fuga, a dura negociação por corredores humanitários para fazer a ajuda chegar, socorrer feridos, facilitar a retirada de civis, famílias separadas e crianças sozinhas. Tudo isso são cenas que impactam.
Mas esse não é o único conflito a causar mortes e sofrimento no momento. Atualmente existem pelo menos 7 conflitos muito graves espalhados mundo afora aí. Síria, Iêmen, Mianmar, Afeganistão, Etiópia, Sudão do Sul e o dos militantes islâmicos na África. Esse é o ponto que você tinha abordado, né, Henry? São conflitos, evidentemente, de outras naturezas, né? Não recebem o mesmo destaque, né? E dessa forma também a própria ajuda internacional não vem, fica prejudicada por falta de destaque. O Papa Francisco já falou a respeito, uma frase que ele disse: calem-se as armas, né, em relação a todos esses conflitos. Enfim, é esse o ponto que você quis chamar a atenção, né? Sim, Mauro. Inclusive, quero alertar que nós temos, de 1893, uma instituição israelita judaica, chama IAS, Hebrew International Association for Safe. Graças a Deus, nós não temos mais refugiados judeus se deslocando a partir da Segunda Guerra Mundial. E hoje, por exemplo, todo o ponto de apoio deles nos Estados Unidos, inclusive com apoio da advocacy, dentro da ONU e influência dentro do governos, tanto conservador quanto liberal, para conseguir conquistas sociais para os afegãos que estão vindo para os Estados Unidos, que a grande massa de afegãos que estão pelo mundo são superiores do que toda a população da Síria que sofreu imigração. Você vê que os assuntos são sempre muito delicados, e importante instituições como essa, e a Benebrit se coloca entre essas instituições. Nós vamos fazer 180 anos o ano que vem internacionalmente e 90 anos aqui no Brasil, sempre apoiou todos os deslocamentos, refugiados e recolocação dessas populações pelo mundo. Não importa apoiar um refugiado da tua raça ou da tua religião. Você apoia porque ele é um refugiado, porque você é sensível à humanidade, a esse deslocamento, a essas dificuldades, essa vulnerabilidade. Essa é a mensagem que nós temos que colocar para todo ser humano que estivermos ouvindo. Aqui no Gente que Fala algumas vezes. Sim. O que eram os refugiados urbanos? É essa população de quase 30 mil moradores em situação de rua na cidade de São Paulo, né? Eles também são refugiados, só que são refugiados dentro da sua própria nação. Nós verdade. temos de população de rua que são pessoas que largaram as suas comunidades, as suas famílias, e foram morar nas ruas por problemas de violência, por problemas de drogadição, por problemas psicológicos, né? Muitas vezes ligados à questão do emprego, né? Ou da ausência dele, do trabalho, né? E criando uma dinâmica própria, né? de apátridas dentro da sua própria pátria. Então, eu acho que eu trago esse ponto para dizer que eu acho que nós temos todos esses conflitos que são talvez inerentes da humanidade. A gente esperava que no século XXI, né, já no início da segunda década do século XXI, nós não tivéssemos esse nível, esse tamanho, né, de problema que remete a séculos anteriores. Mas eles existem. E acho que também a gente tem que fazer uma revisão desse modelo nosso econômico, chamado capitalista, né? Mas é um capitalista lato sensu, né? Um modelo econômico que já se provou excludente também. Não foi só na pandemia, mas a pandemia agudizou, né, uma concentração de renda brutal na mão das grandes empresas, né, uma concentração de renda das empresas em detrimento dos pequenos negócios e uma concentração de renda das pessoas, né? Os mais ricos ficaram mais ricos durante a pandemia e os mais pobres mais pobres. Então, é preciso repensar isso também à luz dessa perspectiva econômica. Ana, seu olhar, seu entendimento sobre esse aspecto levantado pelo deputado Pêssaro. Sim, eu concordo com o Floriano, em parte, mas também tem a escolha, né? Eu fiz muitos trabalhos sociais em abrigos, enfim, e eu pude ver algo na prática, inclusive, até para compor o livro para as crianças, o Deixando para Trás, eu acabei visitando a Missão Paz, ali na Liberdade, e conversei com muitos refugiados. Na época que eu conversei com eles, eram vindos muito da África, né?
E, assim, eu tenho uma sensação de que me parece que os refugiados estão virando commodity, sabe, para uma elite que tenta escravizar a humanidade há séculos. É uma sensação que eu tenho. Então, assim, essa urgência é como se fosse tirar o poder intrínseco que há em nós, em cada um de nós, né? E agora a gente está tomando consciência disso, né? De que o outro é o meu espelho. Então, como que eu quero ser tratada? Como eu quero me colocar no mundo? Eu quero ser maltratada porque é isso que eu estou fazendo com o meu espelho. Quando eu viro a cara, quando eu finjo que não existe, quando, né? Então, assim, a humanidade, a luz crística, enfim, está na gente. É só a gente limpar lá dentro e dizer assim, opa, onde você está? Vamos florescer, que essa é a hora da gente exercitar esse poder interno. Né? Rabino Ventura, seu olhar, seu entendimento sobre esse tema, sobre esse tópico? Rabino? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente compreender outras dimensões, além da econômica, na formação da psique humana. Eu concordo com o deputado Floriano em relação à questão da renda, da concentração do dinheiro e etc. e tal. Mas, por outro lado, eu, como educador, compreendo também que se a gente não tem um paradigma diferente de relacionamento para com a vida e para com o próximo e para com a renda, inclusive, vai ser muito difícil a gente ter soluções somente econômicas. Eu falo a partir do ponto de vista da Torá, das escrituras hebraicas, que falam, por exemplo, inúmeras vezes a respeito da importância da gente reservar recursos para o órfão, a viúva e o imigrante. Então, por exemplo, a Torá diz que todo mundo que tem um campo, e antigamente a gente estava falando da grande maioria das pessoas que eram agricultores, que você precisa ter uma PA, um canto na sua plantação, que é para a viúva, para o órfão e para o imigrante. A Torá também diz, por exemplo, que quando uma pessoa ia colher os frutos das árvores e etc. e tal, tudo aquilo que fosse esquecido na árvore, esqueci uma árvore, não é mais teu. É da viúva, do órfão e do imigrante. Aí eu deixei cair, eu estava carregando, caíram 10 laranjas. Não é mais seu. É da viúva, do órfão e do imigrante. Isso sem contar os dízimos que a gente tinha nos terceiros anos dos ciclos de 7, que eram todos para a viúva, para o órfão e para o imigrante. Então, aqui a gente tem uma questão de cultura. E a cultura, ela vem trazer para a gente uma percepção a respeito do valor, da importância daquela outra pessoa, de modo que os dízimos e todas essas doações que eram feitas, ou repartições que eram feitas com as pessoas carentes, você não tinha um policial ali. Você não tinha nem mesmo um instrumento de governo obrigando as pessoas a fazerem isso. Mas era algo espontâneo que as pessoas faziam e muitos continuam fazendo. Por quê? Porque foram educadas assim. Então, a gente precisa de uma mudança de paradigma para que a gente possa realmente mudar a situação das pessoas. E aproveitando aqui uma palavra que a Ana falou, a questão dos imigrantes que vêm para o Brasil, por exemplo, tudo isso, olhando por uma outra perspectiva, nos dá uma grande oportunidade humanizadora para nós. Eu já estive, por exemplo, junto com meu querido irmão Henry Esses, lá na casa dele, junto com imigrantes do Haiti, que a gente ajuda, que a gente interage, não somente ajuda, porque quando a gente interage, a gente recebe, a gente é ajudado também, com indígenas e assim por diante. Então, nós temos uma oportunidade de acolher essas pessoas e também de nos enriquecer, tanto a partir da história deles, de lutas, quanto a partir da cultura que eles vêm trazer. E, para encerrar a minha fala, a gente precisa muito repensar o nosso modelo cultural, porque eu falei no início que a gente vive numa sociedade de torcidas de futebol. E tudo é assim, desde a escola. Por que na escola eu vou aprender sobre a íris,
eu vou aprender sobre a pupila por uma questão utilitária, para tirar uma nota na prova, para ir bem no Enem, para ganhar uma boa faculdade, para ganhar dinheiro. A gente não tem nas faculdades, nas escolas, o aspecto contemplativo da vida, que é o que nos faz dar valor tanto à nossa vida quanto aos dos demais. Então, hoje em dia, tudo é competição. É The Voice, quem canta melhor. A minha esposa fala, como é que pode ser que transformaram cozinhar, que é algo tão afetivo, como é que transformaram isso em competição? Então, a gente tem uma estrutura mental que ela precisa ser modificada, porque não são somente posições políticas e econômicas que vão mudar a coisa. Porque, como colocou muito bem o Henry, por trás de todos esses conflitos que as pessoas são arrastadas como torcidas para um lado e para o outro, existem interesses que não têm nada a ver com o ser humano, que são os mais mesquinhos possíveis. Então, eu chamo a atenção para a necessidade da gente discutir o modelo de educação e a forma como que a gente enxerga as nossas atividades e a nós mesmos e, portanto, os demais. Faltando 28 minutos para 13h, programa Gente que Fala, uma pausa rapidinha por aqui, mensagem do nosso apoiador. A gente volta daqui um pouquinho, 30 segundos, a sequência aqui dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 27 minutos para 13h, de volta com o programa Gente que Fala. Você está na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, acompanhando por imagens também pelas redes sociais. Faltando 26 minutos agora, pulou o relógio. Ana Dantas, a gente cumpriu já meia hora aqui do programa. Eu fiquei pensando, na medida em que você falava, o Henry, o deputado Floriano e o Rabino Ventura, o quanto é tenso, né, esse tema, o quanto é denso esse tema, ele é largo, ele precisa de mais de uma hora para a gente poder explorar tantas coisas que precisam ser ditas. E eu estou fazendo esse preâmbulo aqui para o próximo tema, porque você é autora de diversas obras, sempre ligadas a questões sociais e atuais, um dos seus livros, Deixando para Trás, uma história de esperança e futuro para uma criança refugiada. Esse livro aborda o dilema dos refugiados em plena crise humanitária que estamos vivendo, mais especificamente das crianças, abordando diretamente o tema xenofobia. A sua obra foca no amor ao próximo e no acolhimento aos tantos imigrantes que têm chegado ao Brasil nos últimos anos. Por que eu linkei com tenso, com denso? Porque você conta a respeito disso para as crianças. Qual é a linguagem? Como é que você fala sobre o drama das pessoas refugiadas para as crianças de forma lúdica? Mauro, foi uma experiência maravilhosa, né? Porque, assim, eu sou originária da Bahia, morei muito tempo em São Paulo, morei no exterior, nos Estados Unidos, estou aqui hoje em Itaparica, amanhã eu posso estar em Brasília, na Alemanha, na França, eu tenho isso no meu DNA. E aí eu vou aproveitar aqui e contar um pouco que, assim, o livro, Deixando para Trás, né? Quando eu concebi ele, eu pedi que fizesse a capa e a contracapa, contando meio que a história, né? É um refugiado, uma criança síria, que ele sai digamos assim, da cidade dele destruída, até que ele chegue no Brasil. E eu mostrei isso porque, assim, eu faço dentro da história um paralelismo entre a xenofobia e o racismo. Que, na verdade, a xenofobia é exatamente isso, é você ter a aversão à raça, mas porque se somos todos humanos, né, que aversão é essa? Então, assim, eu trago um pouco do uso dessa criança, primeiro, a questão dos pais, que quando ele chega no país,
o Raim, né, que é um dos protagonistas da trama, ele é o link da conversação dos pais com o Brasil, porque existe um temor à língua, né, de falar errado, e eu passei por isso nos Estados Unidos, né? Eu passei por uma situação bem disso. Fala um pouco dessa rivalidade do futebol, achei engraçado o Rabinho falar disso, né? Que os brasileiros, os mirins, forçam o Raí a escolher um time, ele diz que não quer, e aí ele pega todos os emblemas dos times e coloca na camisa dele. Falo da questão cultural, do feijão com arroz, da pizza doce, que para o personagem era típico. Eu trago também as lembranças do passado, e por isso que chama Deixando para Trás, porque existe um trauma nessa criança que ele trouxe, né, com ele, e uma questão em forma de pesquisa mesmo, e conversando com os refugiados na época. E a questão de, por exemplo, o pai do Raim, que ele era um dentista na Síria e teve que ir trabalhar na Feira da Madrugada, em São Paulo. Então, assim, o deixar de fazer aquilo que gosta por uma imposição, digamos assim, do poder público, de não, você tem que ter o diploma para exercer essa profissão aqui no Brasil, quando, na verdade, tem duas frases no livro que eu acho que define bem. Eu vou ler aqui para vocês. A falta de conhecimento é o caminho mais rápido para o preconceito, né? E a segunda frase é: a xenofobia arromba a porta dos nossos corações e nos agride. Então, assim, quando eu falo isso para as crianças, e eu visito as escolas para falar, ou até mesmo em live, existe uma troca. E não se enganem, as crianças estão muito bem preparadas. Teve uma experiência lindíssima que eu passei numa escola em São Paulo, onde a bibliotecária pediu que eles exercitassem o tema de xenofobia, e as crianças me trouxeram olhares incríveis, e eles não tinham lido a obra. Então, depois que eles leram a obra, enriqueceu mais. Então, assim, a obra ela foi baseada não só na pesquisa da missão Paz, que eu já citei, como também em conversa com refugiados. E, na época, isso foi em 2017, quando eu lancei. Hoje, no ano passado, ela foi indicada pela Acnu como um dos 10 livros sugeridos para ensinar crianças sobre pessoas refugiadas. Então, assim, eu trato não tanto com o lúdico, mas com a verdade. Olha, o tema fala sobre isso, é assim que acontece com a criança refugiada, e tiro a criança da zona de conforto. Eu pergunto para ela, o que você vai fazer quando aportar essa oportunidade de você conviver com uma criança refugiada? Então, eu trago esses temas diversos dentro dessa obra. E hoje, assim, eu estou muito feliz com o resultado dela. Muito bem, faltando 20 minutos para 1h da tarde, agora vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto, o programa Gente que Fala. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem, numa entrevista a uma TV italiana, que Hitler tinha origens judaicas. A declaração causou revolta no governo de Israel, que cobra esclarecimentos. Na entrevista, o ministro Lavrov foi perguntado como a Rússia poderia dizer que precisava desnazificar a Ucrânia, um dos argumentos para invadir o país vizinho, se o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky é judeu. E aí a frase do chanceler russo é a seguinte: acho que Hitler também tinha origens judaicas, portanto, isso não significa nada. Essa declaração do ministro Sergei Lavrov é uma atrocidade, evidentemente, né? Ele se baseia naquela teoria conspiratória
daquela lacuna genealógica de Hitler, de que o avô dele, paterno, seria judeu. Portanto, ele teria sangue judeu. Então, ele se baseia nisso, pura conspiração, né? Para dizer mesmo. Ele disse, né, que o fato de Zelensky ser judeu não o impede de ser nazista. Enfim, claro, Israel cobra explicações dele, pedido de desculpas e tudo mais, né? Como é que você avalia? Mauro, eu tomei a liberdade de prestar muito atenção a esse fato. E o ministro russo, Sergei Lavrov, quando ele compara a descendência provável de Hitler através de algum ramo familiar, não importa se isso houve ou não houve em segunda, terceira geração. O que ele quis, na verdade, fazer um cancelamento e uma desumanização das pessoas que estão sendo afetadas. Então, quando ele diz, eu ataco neonazistas, e ele dá um nome, ou ataco judeus que não são muito judeus, porque apoiam linhas neonazistas. Isso nunca houve, mas ele pode qualificar e fazer essa narrativa. Basicamente, ele comete a maior atrocidade que já aconteceu, onde nós comemoramos uma semana atrás a homenagem à morte de 6 milhões de pessoas que aconteceu durante o Holocausto. E hoje nós comemoramos em Israel o dia da lembrança exatamente da luta, da constituição, da luta em prover Israel contra os demais inimigos da época. Mais de 17 estados lutaram contra Israel. Tivemos soldados tombados durante todo esse tempo, em 74 anos, que viremos a comemorar 74 anos de independência de Israel. E o maior crime que você pode cometer contra o ser humano é o seu cancelamento, a sua desumanização. Quando você desumaniza a pessoa, você tem a liberdade de aniquilar essa pessoa, de cancelar essa pessoa, de eliminar essa pessoa. Eu acho que esse é um crime de humanidade que qualifica muito bem do que se trata antissemitismo como racismo. Quando nós conseguimos, junto à IRHA, que é Institute for Remembrance Holocaust Association, que é o Instituto da Lembrança do Holocausto, associar que quando você menciona sionismo como antissemitismo e qualifica isso como uma coisa só, é exatamente disso que nós estamos falando aqui, da desqualificação, da desumanização e do cancelamento com possibilidade de você eliminar um desafeto, uma pessoa que pensa diverso de você, em vez de você, civilizadamente, encontrar os pontos de esclarecimento, de apoio, de entendimento entre as nações. Seria isso. Rabino Ventura, seu entendimento sobre esse episódio do ministro Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Rabino, seu áudio. Novamente, a gente está falando aqui da questão das bandeiras e dos rótulos, né? A gente vê que ele apela a uma identidade bastante sensível por vários motivos, tanto pela questão do antissemitismo, quanto pela questão do sofrimento histórico do povo judeu. E ele se utiliza disso, obviamente, para chamar a atenção e para dividir ainda mais as pessoas e conseguir mais força dentro do campo dele. E isso é exatamente a repetição de todo esse artifício que é feito aí por lideranças que estão pouco se importando com os indivíduos em si e estão querendo muito mais holofotes e likes para terem mais poder. E em relação a esse argumento em si, ele é muito interessante. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, mas o fulano de tal que fez tal coisa ruim, digamos que fez alguma coisa ruim, ele é judeu. Aí eu digo, e por que quando uma pessoa é judia e faz uma coisa má, você se lembra da origem judaica dele? Não, ele é só um ser humano fazendo algo mal, fazendo uma escolha má, o que muitos seres humanos fazem independente da sua religião, independente da sua etnia.
Então, essa vontade, essa insistência em identificar o judeu, o negro, o muçulmano, a mulher, o branco, o homossexual e etc. e tal, com qualquer característica negativa, isso se constitui, obviamente, em discriminação. E a grande solução para isso, com certeza absoluta, é a aproximação das pessoas, é fazer com que as pessoas de diferentes origens, diferentes religiões, diferentes crenças, inclusive ideologias políticas, e eu não estou falando daquelas radicais, dialoguem, se conversem, de modo que fiquem vacinadas contra esse tipo de discurso, que com certeza é bastante... Ele é perverso, e ele busca desumanizar, e pior ainda, ele busca justificar o massacre de inúmeras pessoas que não tem nada a ver com nenhum desses rótulos. 13 minutos para 1h da tarde agora, seguindo com o programa Gente que Fala. Deputado Floriano Pêssaro, olha, mesmo perdendo o segundo turno da eleição francesa para o atual presidente Emmanuel Macron, não se pode negar que a campanha de Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Reunião Nacional, teve sucesso. Os mais de 40% dos votos assinalam o sucesso eleitoral de uma extrema-direita que, mesmo com propostas antidemocráticas marcadas por xenofobia e disfarçadamente pelo racismo, se apresenta como bem comportada, seguindo as regras do jogo democrático. Com isso, diferentes graus de sucesso ou insucesso. Esse também é o caso de outros partidos na Europa, né? Sem esquecer casos vitoriosos como os da Polônia e também da Hungria. Deputado Pêssaro, está acompanhando? Perfeitamente, estou inclusive lendo aqui. Sim, para repercutir esse avanço da extrema-direita aí pelo mundo, propondo no seu populismo, né, soluções fáceis para questões difíceis, e o fato da direita lá na França se apresentar de forma bem comportada, seguindo as regras do jogo, uma coisa é a campanha, outra coisa é vencer uma eleição e manter as regras no poder, né? Olha, veja, o Manuel Castells, que é um grande cientista político, sociólogo espanhol, hoje radicado nos Estados Unidos, dizia: é preciso entender o que acontece com as democracias, né? Isso tem a ver muito com a falta de entrega dos regimes democráticos. Aliás, o Henry lembrou bem, é uma minoria os regimes, são uma minoria os regimes democráticos no mundo. A gente acha que todo mundo vive na democracia, mas não é verdade, né? E o que acontece? As democracias, o modelo econômico dessas democracias não se mostrou suficiente para entregar às pessoas o chamado welfare state, o bem-estar, né? Aquilo que se esperava das sociais-democracias. Então, o resultado disso é uma desorganização, uma desordem global, do ponto de vista econômico, e como bem lembrou o Rabino Ventura, a Ana, isso tem impactos psíquicos, né? Tem impactos culturais, tem o choque de culturas do Samuel Huntington, né? O Oriente versus o Ocidente, né? O mundo árabe versus o Ocidente, judaico-cristão, enfim. Então, isso tem a ver com migração, isso tem a ver com refugiados, isso tem a ver com a presença de imigrantes nos países europeus. Mas, veja, essa chamada direita, aqui fala ultradireita e tal, mas não é a direita liberal que a gente conheceu nos livros de história, né? A direita americana, né? Democrática e liberal. Não é nada disso. Até porque a gente fica falando também, quando fala da esquerda, fala da esquerda comunista, que não existe mais, né? Também não é isso, né? Você tem mais e menos progressistas, mais e menos conservadores, né? No sentido de permitir também essa coisa da inclusão social, dos direitos humanos, né? Os direitos humanos são universais, eles não são de um determinado país ou de um determinado governo, eles são universais. Por isso que os direitos humanos estão na Declaração das Nações Unidas, porque essas Nações Unidas firmaram um pacto pelos direitos humanos universais. Então, ele não é digamos, uma prerrogativa da esquerda ou da direita, ele é universal, ele vai para todos, né? E esse movimento, na minha visão como sociólogo,
ele responde a uma falta de resposta da democracia liberal, mundial. Nós estamos entregando muito pouco do bem-estar que se esperava e se prometeu. Então, isso reforça o discurso negacionista, isso reforça o discurso anti-ciência, isso reforça o discurso messiânico, a ideia do mito. É isso que está reforçado aqui. É uma coisa messiânica. Bom, já que a gente não consegue resolver como coletivo, vamos esperar o Messias resolver para nós, né? Então, é isso que a gente precisa refletir. Porque, veja, a culpa eu quero usar culpa, mas não sei se é culpa, mas o resultado dessas eleições, onde a direita cresce, em todos os países europeus, e no Brasil também, essa direita, que não é uma direita liberal, repito, é uma direita autoritária, xenófoba, de certo ponto, muitas vezes fascista, como se restou provado aqui no discurso, ela cresce na medida em que nós que acreditamos na democracia liberal, social-democrata, etc., estamos falhando. Então, é essa reflexão que eu deixo aqui. Ana Dantas, vamos transportar esse tema aqui para o Brasil. Até pouco tempo atrás, história recente política do Brasil, a esquerda aqui, ela disputava com o PSDB, ela não disputava com a direita, como nós conhecemos hoje, que está acontecendo. E o PSDB representava, ou representa ainda, né, o centro democrático, e o que a gente vê é uma perda de espaço aí desse centro democrático nesse meio. A gente vê a esquerda, a gente vê a direita, a gente vê o centrão, que é o fisiológico, ele vai para lá, vai para cá, conforme as conveniências, ele vai para a esquerda, ele vai para a direita. Está aí a dificuldade da terceira via ser encontrada, alguém da terceira via, por este ponto, né, do centro democrático, a gente não conseguia observar mais o centro pragmático. Mauro, eu vou te responder com algo que eu, neste livro aqui, Espiritualidade, que eu já falava desde 2012. Nós estamos passando por uma transição planetária. E eu vou fazer aqui uma analogia. É como se a gente vivesse no quarto escuro, com uma luz de 60 watts. Aí, tinha que fazer uma limpeza nesse quarto escuro. Trocaram a lâmpada para poder enxergar mais e tiraram a lâmpada de 60 watts e colocaram a de 100 watts. E aí a gente começou a enxergar determinadas coisas que a gente não sabia. Ou seja, a sujeira não vai poder ser mais varrida para debaixo do tapete. E isso faz parte da transição planetária. E quando eu digo de espelhos, quando se fala de extrema-direita e extrema-esquerda, um é o espelho do outro. Só que ainda não se há esse entendimento, porque as pessoas ainda não buscaram o autoconhecimento, o viés espiritual, o viés universalista. E tudo isso vai ser resolvido quando todas as fronteiras não existirem mais. Não vai existir refugiados, não vai existir população de rua, como se fala, né? Então, assim, eu não sou especialista política. É óbvio que eu tenho as minhas preferências, mas, inclusive, até como artista, eu acho que eu não devo entrar nessa esfera. A minha parte, artista tem que fazer arte, né? E deixar... plantar no mundo a arte através do amor. Então, é isso que eu fiz. Muito bem. Olha, pessoal, 5 minutos para uma, nosso tempo está bem em cima. Perguntas aqui da nossa audiência, eu vou pedir a gentileza de vocês, com bastante brevidade, para que a gente consiga responder a todas elas. Rabino Ventura, eu começo com o senhor. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta, ele está sempre, todos os dias aqui com a gente, ele diz, Teherã, historicamente, é uma cidade com uma colônia judaica, com forte presença econômica e com várias sinagogas na cidade. Como é hoje a relação do governo iraniano com os judeus? Pergunta do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi. Bem breve, Rabino, por favor. De fato, tem uma comunidade judaica no Irã, e eles têm representante também no parlamento. Não sou um estudioso da área,
o que chega a mim, o que eu sei é que eles têm uma vida possível ali, se eles já tinham ido embora, mas que também existe pressão, que também existe muitas vezes um desconforto em relação à religião predominante, ou melhor, a ideologia predominante daquela visão religiosa, que muitas vezes coloca os judeus como suspeitos disso ou daquilo. Eu ouvi inclusive, um iraniano que mora em Israel falando bastante sobre a liberdade que ele teve como acadêmico, como estudioso, para poder dar as opiniões dele, etc. e tal, mas eu acho que a coisa tem um certo limite para os dois lados. Mauro, se possível, eu gostaria de falar 30 segundos sobre a questão anterior, que você colocou sobre a ascensão da direita. Tá, mas muito breve, Rabino. Ok. Eu quero dizer algo muito importante aqui também, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Existe uma diferença grande entre alguém ser reacionário ou alguém ser conservador. E hoje em dia, com várias pautas que são trazidas através da esquerda, que não são pautas trabalhistas, que seriam as pautas tradicionais da esquerda e etc. e tal, mas que são pautas identitárias que muitas vezes colocam em risco para as pessoas conservadoras assuntos que dão tranquilidade e segurança emocional para elas, como fé, família, tradição e assim por diante. Então, eu acho que a gente precisa ver que muitas vezes, como a Ana colocou muito bem, essa extrema-direita ela é uma reação a um outro movimento de extremo também, da esquerda, que ameaça, muitas vezes, sem o diálogo, essas posições que dão segurança para esses seres humanos. Então, eu acho que também é muito importante a gente levar em conta essa falta de equilíbrio e voltarmos sempre ao interior e ao diálogo. Henri, pergunta aqui da Fernanda Antonelli no Facebook, bem breve também, por favor. Independentemente da bizarra declaração do chanceler russo, que a gente tratou agora há pouco, havia realmente algum motivo de preocupação com o avanço do neonazismo, especificamente na Ucrânia? Pergunta da Fernanda. Henri, cadê você? Microfone fechado. Microfone fechado, Henri. Bem breve, pouquíssimos segundos. Tá microfone fechado ele. Vamos seguir, então, aqui. Floriano, o Renato Gouveia, no Facebook, perguntou o seguinte: que fim levaram Sarah Winter e os 300 do Brasil? Eles sumiram ou estão aguardando as próximas eleições? Olha, mobilizados estão, né? Porque nós continuamos aí assistindo uma série de fake news e publicações com, aliás, perfis com nomes diferentes, né? Infelizmente, isso é algo que a sociedade vai ter que depurar, né? Como eu disse, à luz dos direitos humanos, dos direitos individuais, da liberdade, né? Que é o mais importante, uma conquista que nós temos que lutar todos os dias, porque ela não é dada, né? E provavelmente estão aí e voltarão com força ainda até outubro deste ano. Ana, Karina Oliveira está no Instagram e quer saber o seguinte: há hoje aí em Taparica algum museu, qualquer outra referência cultural ao escritor João Ubaldo Ribeiro? A terra dele, né? Sim, construíram uma biblioteca lindíssima na praia de Taparica, que fica lá do posto onde eu estou, e venham visitar, porque está lindo. Henri, agora eu volto aqui com a pergunta, não sei se você consegue responder aqui para a gente, vem da Fernanda Antonelli, a gente tratou aqui da declaração do ministro Lavrov, do ministro russo, ela quer saber se, independentemente dessa bizarra declaração do chanceler, havia realmente algum motivo de preocupação com o avanço do neonazismo, especificamente na Ucrânia? Henri? Tem que abrir o áudio, Henri. Henri, seu áudio está fechado. Não deu certo. Olha, minha gente, 1h, a gente vai ter que encerrar essa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento a todos vocês, em nome de toda a nossa equipe, participaram com a gente hoje. Deixa eu abrir a minha ficha aqui para dar os títulos completinhos aqui de todo mundo. O ex-deputado federal Floriano Pêssaro, o ativista social Rabino Gilberto Ventura, ele é fundador e líder da Sinagoga Sem Fronteiras, membro da banda interreligiosa Soul da Paz, não é Soul da Paz, é Soul da Paz, falando com a gente diretamente de Campina Grande, lá na Paraíba. Ana Dantas, jornalista, escritora, roteirista
publicitária, e o empresário Henry Estes, presidente da Bnei Brit São Paulo. Na mesa de som com a gente hoje, o Fabiano Souza. Obrigado aí, Fabiano, pelas operações. Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você ouvinte, você espectadora, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência, minha gente, musical Trianon até às 6h. Depois tem o Radar Paulista com o Renato Albuquerque. E agora a Luana Coutinho traz as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. Obrigado, minha gente. Tchau. Até amanhã.